Olá a todos e todos, eu sou a Camila Araújo dos Santos e vou apresentar o trabalho intitulado Framework de Competência e Informação com referenciais teórico-práticos para a sensibilização e a conscientização dos usuários nas bibliotecas. Protagonismo educacional e social do bibliotecário no cenário pandêmico da Covid-19. O trabalho foi escrito em conjunto com a doutora Regina Célia Batista Beluso e a professora doutora Marta Lígia Pumin Valentim, da Universidade Estadual Paulista, campus de Marília. Colocamos como pressupostos da discussão o cenário da pandemia ocasionada pela Covid-19, que empreendeu alterações e ressignificações no modus operandi interrelacionadas às questões sociais, culturais, educacionais, econômicas e políticas do mundo. As bibliotecas, enquanto equipamentos informacionais, culturais e educacionais nesse contexto, depararam-se com um cenário de desafios no que se refere à sensibilização e à conscientização sobre o delineamento de um posicionamento crítico, ético e responsável do uso das informações sobre a Covid-19 pelos usuários. A partir desses pressupostos, delineamos como questionamentos. Quais ações e estratégias informacionais e educativas que os serviços da biblioteca podem ofertar a fim de que possam sensibilizar e conscientizar seus usuários sobre o uso crítico, ético e responsável das informações sobre a Covid-19? Quais competências, habilidades, atitudes e interesses, pautados nos princípios da competência e informação, os bibliotecários podem desenvolver e aprimorar nos usuários a partir da promoção de serviços que fomentem o uso crítico, ético e responsável das informações? Apontamos como pressupostos teóricos dessa discussão o meta-uso, meta-gestão da informação ou meta-literacy, que requer compromissos comportamentais, afetivos, cognitivos e metacognitivos dos usuários em relação ao ecossistema da informação, visto que atualmente são sujeitos, consumidores e criadores de informação em espaços colaborativos. Para que essa meta-informação, meta-gestão seja desenvolvida, é necessário desenvolver a competência em informação, que consiste em conjunto integrado e articulado de competências acerca do uso crítico, ético e responsável das informações para a construção de conhecimento, tomada de decisão, resolução de problemas, compreensão de realidade, exercício da cidadania, empoderamento e dentre outros. As bibliotecas são um espaço potencial educativo, de promoção ao desenvolvimento da competência em informação, em que o bibliotecário é o protagonista no desenvolvimento dessa competência. Para o desenvolvimento da competência em informação, pode-se utilizar o framework, que consiste em um quadro de trabalho em que consta diretrizes, referenciais teóricos e práticos para o mapeamento, a implantação e o desenvolvimento da competência em informação. Esses frameworks são lentes de como os bibliotecários podem compreender, mapear, implantar e desenvolver, de maneira global, a competência em informação em uma unidade de informação. Para o delineamento de estratégias e serviços educativos informacionais, os bibliotecários podem utilizar os frameworks para traçar quais competências eles pretendem desenvolver e aprimorar nos seus usuários. Frente ao exposto, delineamos como objetivo do estudo arquitetar um modelo framework com referenciais teórico-práticos para que os bibliotecários possam, a partir de suas ações e estratégias educacionais e informacionais constantes em seus serviços, desenvolver a competência em informação, para que seus usuários se sensibilizem e se conscientizem sobre o uso crítico, responsável e ético da informação. Adotamos como procedimentos metodológicos a revisão sistemática de literatura, uma técnica científica objetiva que parte de uma questão específica, com consulta a fontes abrangentes e estratégias de busca explícitas. O questionamento que norteou a RSL do estudo foi: quais competências, habilidades e atitudes e interesses podem ser desenvolvidos pelo bibliotecário por meio de ações e estratégias informacionais e educativas pautadas pela competência em informação que efetivem a sensibilização e a conscientização de seus usuários sobre o uso crítico, ético e responsável das informações sobre a Covid-19 a partir dos serviços ofertados pela biblioteca?
O período de pesquisa abrangeu o mês de março, considerando a declaração oficial da Organização Mundial da Saúde, em que caracterizou o surto pela Covid como uma pandemia, a agosto do ano de 2020. As bases de dados e fontes consultadas foram a Cielo, a Web of Science, a LISA e os sites da IFLA e da FEBAB. As palavras-chave utilizadas para a busca foram competência em informação, biblioteca, bibliotecário, Covid-19, serviços online, serviços remotos, papel da biblioteca, papel dos bibliotecários. Os idiomas selecionados foram inglês, espanhol e português. A exclusão de texto consistiu em textos em outros idiomas, textos de outras áreas do conhecimento e textos comerciais. Obtivemos um total de 24 artigos recuperados nas bases de dados. Realizamos a leitura integral desses artigos e dos documentos da IFLA e da FEBAB para identificar os serviços e ações prestados pelas bibliotecas durante a pandemia da Covid-19. A partir das finalidades educativas e informacionais dos serviços prestados pelas bibliotecas, delineou-se as competências, habilidades, atitudes e interesses com base nos parâmetros de Beloso 2017 que podem ser desenvolvidos nos usuários. Este é o modelo framework estruturado para a pesquisa. À esquerda, coloca-se os serviços que estão sendo oferecidos pelas bibliotecas durante a pandemia da Covid-19. Ao centro, a descrição, objetivos e finalidades desses serviços, compreendendo-os como ações e estratégias educacionais informativas. Ao lado, as competências, habilidades, atitudes e interesses que podem ser desenvolvidas a partir da aplicação desses serviços nos usuários, para que eles possam recuperar as informações e utilizá-las de maneira responsável, ética e crítica. Aponta-se, nesse framework, o perfil de atuação do bibliotecário para cada serviço oferecido, pautado pela competência em informação. Os principais serviços oferecidos durante a pandemia da Covid-19 relacionados ao desenvolvimento da competência em informação identificados na literatura selecionada foram tutoriais online com conteúdo sobre busca e uso de fontes confiáveis, oferecimento de cursos de curta duração relacionados à busca, recuperação, avaliação crítica e uso responsável e ético das informações e uso do catálogo da biblioteca. A disseminação seletiva de informações, com informativos e infográficos no site da biblioteca e em redes sociais sobre o estágio atual da Covid no mundo e na região geográfica que a biblioteca atende. Lives e webinars com especialistas, para os usuários tirarem dúvidas e compreenderem a importância da ciência no combate à Covid, a disseminação de fake news e desinformação sobre o vírus, e aos aspectos psicológicos envolvidos na situação de isolamento e distanciamento social. Promoção de ações culturais via Meet, Zoom ou outras plataformas intuitivas de interação, colocando como ações hora do conto, trocas de experiências e grupos de estudos. Apoiadores da comunidade, em que os bibliotecários oferecem apoio emocional e distribuição de doações. Estes serviços, a partir de suas ações educacionais e informacionais, podem desenvolver as seguintes competências nos usuários: fazer com que eles utilizem as fontes gerais ou específicas para aumentar o seu conhecimento sobre o assunto, diferenciar as fontes e reconhecer o seu uso e importância, utilizar serviços online ou pessoas especializadas disponíveis na instituição para recuperar a informação necessária, examinar e comparar a informação de várias fontes para avaliar a sua confiabilidade, validade, precisão, autoridade, atualidade e tendências. Avaliar se as fontes de informação são contraditórias. Selecionar a informação que traz evidências sobre o problema de pesquisa. Demonstrar compreensão acerca das questões ligadas ao direito nacional e internacional de propriedade intelectual e às leis de imprensa. Comunicar os resultados com efetividade e responsabilidade. Identificar exemplos de plágio. Compreender o senso de coletividade, pertencimento e responsabilidade sobre seu papel de atuação como agente transformador na comunidade em que vive.
Para cada serviço oferecido pela biblioteca, apontado aqui neste framework, o bibliotecário tem condições de direcionar suas ações e estratégias educacionais e informacionais para o desenvolvimento da competência em informação. Este framework serve como modelo de competência em informação, a fim de sensibilizar o despertar do senso crítico do usuário sobre a necessidade de utilizar a informação para agir e reagir diante das situações, conscientizar o usuário a internalizar o CHAI e compreender a sua responsabilidade, papel e senso de coletividade. O framework não é uma estrutura fechada e pode ser adaptado e aplicado em qualquer ambiente. Essas foram as referências utilizadas para o desenvolvimento dos slides. Muito obrigada, graças!